Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo de número 172. Então, olha só para você ver, agora aqui nós vamos tratar do sistema das causas físicas. Olha que interessante. Então, depois nós temos sistema do reflexo, sistema sonambúlico, sistema da alma coletiva, sistema pessimista diabólico ou demoníaco, né? Então, olha só para você ver, é sistema otimista, sistema unispírita ou monoespírita, sistema multiespírita. Então, tem tantos temas aqui que vale a pena. Então, depois, agora que nós terminarmos, aí da ação dos espíritos sobre a matéria. Mas até lá ainda temos um bocado de tempo ainda. Então, aqui Kardec, ele trata do sistema das causas físicas. Então, Kardec começa dizendo assim, ó, aqui estamos fora do sistema da ação absoluta. Aqui estamos fora do sistema da negação absoluta. Então, quer dizer que está fora. Só que você vai perceber o que vai acontecer. Então, averiguada a realidade dos fenômenos que na época acontecia, né? E também durante todo o tempo, né? A primeira ideia que naturalmente acudiu ao espírito dos que os verificaram foi a de atribuir os movimentos ao magnetismo. Até aí, tudo bem, né? Até aqui, tudo bem. Porque olha só para você ver, sistema das causas físicas. Aqui estamos fora do sistema da negação absoluta. Aqui estamos fora, né, do sistema da negação absoluta. Kardec, quem disse isso? Mas aí ele já disse aqui, ele já começa aqui, ó. Averiguada a realidade dos fenômenos, a primeira ideia que naturalmente acudiu ao espírito dos que os verificaram foi a de atribuir o movimento ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Numa palavra, a uma causa inteiramente física e material. Então, vamos por esse lado entender que até aí tudo bem, né? Vamos entender que até aí tudo bem. Porque esse magnetismo, a eletricidade, a ação do fluido, né? Numa palavra, há uma causa inteiramente física e material. Porque existe a possibilidade de realmente ser. Só que você vai perceber que Kardec, ele foi muito mais profundo que nós imaginamos. Então, continuando, nada apresentava de irracional esta opinião, nada apresentava de irracional esta opinião
e teria prevalecido. Teria prevalecido essa teoria, né? Então, muitos acreditavam que estava relacionado ao magnetismo, né? À física, à energia, à eletricidade, os fenômenos espíritas que ocorriam na época. Então, muitos acreditavam que era a ação do magnetismo, né? Da eletricidade, né? Da energia. Tudo bem. Mas só que Kardec estudou tanto que chegou a uma outra denominação, onde foi preciso descartar a física, foi preciso descartar toda essa teoria. Então, olha só, nada apresentava de irracional esta opinião e teria prevalecido. Se Kardec não tivesse estudado profundamente, essa teoria teria prevalecido. Que aqueles fenômenos que estavam ocorrendo, por detrás os responsáveis era, né, o magnetismo e a eletricidade. Então, olha só, nada apresentava de irracional esta opinião e teria prevalecido se o fenômeno houvera ficado adstrito a efeitos puramente mecânicos. Se tivesse ficado puramente, se o fenômeno houvera ficado adstrito a efeitos puramente mecânicos, né? Se tivesse permanecido, né? Apenas a efeitos puramente mecânicos. Aí não ia ter como Kardec não dizer que esses antagonistas de fato estavam certos. Mas o que eles não sabiam é que Kardec havia estudado por demais. E Kardec chegou a uma outra conclusão através assim, de estudos muito profundos. Olha só, uma circunstância parecia mesmo corroborá-la, a do aumento que, em certos casos, experimentava a força atuante, na razão direta do número das pessoas presentes. Assim, cada uma dessas podia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. As energias dos médiuns, daqueles seres que contribuíam, né? Se fosse dessa forma como muitos atribuíram naquela época o motivo pelo qual aqueles fenômenos ocorriam, né? Se davam. Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder dar a razão de tudo se... Olha como Kardec é sábio. Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder dar a razão de tudo. Dar a razão de tudo. Então, é preciso dar a razão de tudo se, porém, um só fato que seja a contradiz. Então, se um fato só a contradiz, você entendeu? Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder dar a razão de tudo. Se, porém, só
Se, porém, um só fato que seja a contradiz. Então, se um só fato a contradiz, tem que raciocinar. Olha só. É que ela é falsa. Então, se um fato só a contradiz, é que ela é falsa. Então, como aquele ditado, é preferível que você rejeite 99 verdade que aceitar uma mentira. Porque a partir do momento que você aceitou 99 verdades e uma mentira, você não tem razão 100% absoluta. Você não possui razão 100% absoluta. Você entendeu? Simplificando, ao perceber que na saca de laranja existe uma podre, retire-a. Porque se você a deixa ali, você não vai poder dizer que você tem uma saca de laranja pura. Você conseguiu entender isso? É muito fácil aqui. Ora, foi o que não tardou a reconhecer-se quanto a esta. Então, foi o que não tardou a reconhecer-se quanto a esta teoria da física, né? Então, aqueles movimentos, aqueles fenômenos todos, aquelas pancadas, por detrás ali prevalecia a eletricidade, o magnetismo, né? Mas estudando assim profundamente, Kardec deparou com uma situação que não tinha nada a ver. Olha o que ele responde aqui, o que ele diz aqui, ó. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, quer dizer, que anulou praticamente tudo. Porque o fenômeno do magnetismo e o fenômeno da eletricidade ou de qualquer outro fluido, ele até, vamos pensar da seguinte forma, ele não era capaz de realizar. Por quê? Porque ele não era dotado de inteligência. Então existia algo inteligente por detrás do que eles diziam magnetismo, que eles diziam eletricidade e por aí em diante vai. Então Kardec resume dessa forma. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes. Então, se os movimentos e os sinais deram pancadas inteligentes, não podia tudo aquilo que eles haviam dito ser real. Havia ali um embuste, ali havia algo que eles não haviam captado, não haviam estudado, né? Com seriedade, com carinho, com amor, com respeito, né? Eles não se aprofundaram. Porque Kardec, onde eles encontraram magnetismo, eletricidade, Kardec já encontrou uma outra realidade, né? Então, olha só para você ver.
Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Ué, a eletricidade e o magnetismo, até onde nós conhecemos, de alguma forma iria agir dessa forma? Então, é óbvio que tudo devia-se à origem de uma inteligência, que aqui nós vamos ver, obedecendo à vontade e respondendo aos pensamentos, haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Agora, qual seria ou que inteligência, que causa inteligência era aquela? O espírito, né? Os espíritos é que eram os responsáveis por todos aqueles fenômenos natural. Só que muitos, né? Agora você observa que se a Kardec não se aprofunda, até então eles iam continuar aceitando que tudo aquilo realmente não passava-se de um trabalho do magnetismo e da eletricidade, ou de de uma outra energia, vamos pensar assim. Haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente, desde que o efeito deixava de ser puramente físico, né? Deixar de ser puramente físico. Outra, por isso mesmo, tinha que ser a causa. Então, é só você ver. Por isso mesmo, tinha que ser a causa. Tanto assim que o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado. Então, é só você ver. O sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado para só ser esposado ainda pelos que julgam a priori, sem haver visto coisa alguma. O ponto capital, portanto, está em verificar se a ação inteligente, de cuja realidade se pode convencer quem quiser dar-se ao trabalho de observar. Então, é preciso aprofundar-se, é preciso observar. É preciso mergulhar nesse oceano, o que muitos seres naquela época não faziam. E, infelizmente, 97% dos que se dizem espírita, eles, na atualidade 2022, eles também não se preocupam com esses fatos, porque isso é fato. Isso é racional. Isso é bom senso. Em tudo é necessário a observação. Mas não é essa observação movida pelo orgulho e pelo egoísmo, por essa vontade de querer superar esse, superar aquele, para mostrar o teu autopersonalismo. Não. Aprofundar-se, estudar para uma contribuição melhor à evolução do ser, mas a gente tem que entender que mesmo mediante esses seres, além da falta de conhecimento, que era a maior, vamos dizer, se era a maior virtude que eles possuíam, naturalmente
humildade, bom senso, prudência, essas qualidades nenhuma, naturalmente, eles não possuíam, porque observa só para você ver, o movimento e as pancadas deram sinais inteligentes. Porque os sinais e as pancadas não eram assim aleatórias. Não eram aleatórias. Elas não aconteciam assim, a esmo, assim, por um acaso, vamos pensar assim. Se você interrogasse, por exemplo, vamos só nessa questãozinha assim, vamos pensar assim, por exemplo, na época da comunicação através do alfabeto. Por exemplo, se o teu nome, por exemplo, ali, Allan Kardec ou demais ali, interrogava assim, essa inteligência, né, que estava por detrás de todos esses fenômenos natural, que para eles era fenômeno sobrenatural, para eles era energia, para eles era eletricidade, para eles era a energia. Então, para eles era considerado tudo. Então, olha só para você. Nada apresentava de irracional esta opinião e teria prevalecido se o fenômeno houvera ficado adstrito a efeitos comumente mecânicos, puramente mecânico. Então, por exemplo, na época, pegava-se a letra do alfabeto e ali eles interrogavam aquelas inteligências. Se o teu nome começa com a letra A, dê uma pancada. Se não, 2 pancadas. Aí vamos dizer que não era a letra A. Você observou que deu 2 pancadas, significa que a letra daquela pessoa não começa, daquela inteligência, que até aquele dado momento era desconhecida. Você entende que deu 2 pancadas, porque não começa com a letra A. Mas vamos simplificar. Se começa com a letra B, dá 2 pancadas. Se não, dá uma só. 2. B. Mas e aí, Luiz? Bastião. Se a letra seguinte é a letra A, 2 pancadas para nós. Se não é A, uma. Ou se não é A, 2. Então afirmou. É a letra A. Olha para você ver a dificuldade. Então, havia por detrás desses fenômenos uma inteligência, né? E não puramente a efeitos puramente mecânicos. Tem nada a ver. Então, obedecendo à vontade, os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Agora, como que a eletricidade e o magnetismo ia responder ao pensamento de Allan Kardec e de outros que ousassem realizar esse trabalho? Então Kardec pensava, as pancadas se davam. A eletricidade, né? E o magnetismo faria isso? De forma nenhuma. Porque no magnetismo e
e na eletricidade, não existe a inteligência, né? Não existe essa inteligência. Obedecendo à vontade e respondendo aos pensamentos. Havia, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Que causa inteligente é essa? Não é o espírito ali respondendo a todas aquelas perguntas e realizando todos aqueles fenômenos, vamos usar esse termo já, todos aqueles fenômenos espíritas ali? Não era aleatório, não era assim a lei do acaso. Por acaso as pancadas se deram. Não. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico. Outra, por isso mesmo, tinha que ser a causa. Então, era a causa. Tanto assim que o sistema da ação exclusiva de um grande material foi abandonado. Olha só para você ver. Tanto assim que o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado. Então, Kardec não teve que se preocupar mais com esse material, porque mediante todo esse processo aqui, ele ia perder tempo com o que ele sabia que era infundado, não tinha fundamento nenhum, né? É por aí. Então, até o próximo dia. Esse é o último dia de hoje.